Era 14 de novembro de 1976. O mar estava calmo, o céu limpo e o navio de pesquisa Orfeu II navegava a cerca de 300 quilômetros da costa, em uma região conhecida apenas por pescadores experientes. Nada indicava que aquela seria sua última transmissão. Às 02h47 da madrugada, uma estação de rádio marítima captou um sinal fraco, interrompido por ruídos metálicos e uma sequência de palavras quase irreconhecíveis. Uma voz distorcida repetia algo entrecortado, seguido por um som que muitos descrevem como um grito, não humano, não natural. Depois disso, silêncio absoluto. Os técnicos que analisaram o registro juraram nunca ter ouvido nada igual. O pedido de socorro parecia ser uma combinação de frequências sobrepostas, como se mais de uma voz falasse ao mesmo tempo, tentando dizer a mesma frase. O áudio foi desacelerado, amplificado, filtrado e, mesmo assim, ninguém conseguiu traduzir com precisão. Algumas partes pareciam em inglês técnico, outras em algo impossível de identificar. O que mais assustou, no entanto, foi o trecho final, quando uma voz fraca sussurra algo que se repete 3 vezes. A gravação original se perdeu, mas o relatório da época descreve que a frase soava como: "Não olhem para baixo". O Orfeu II era um navio de pesquisa oceanográfica respeitado, operado por uma equipe experiente de cientistas e oficiais navais. Nenhum deles foi visto novamente. As tentativas de contato seguintes retornaram apenas ruído. Nenhuma resposta, nenhum sinal de radar, nenhuma explicação. Era como se o navio tivesse simplesmente se apagado do mapa. Durante dias, as autoridades trataram o caso como uma falha técnica comum, um possível acidente marítimo. Mas conforme novas informações emergiam, a história ganhava contornos cada vez mais sombrios. Havia registros de que o navio levava equipamentos que não constavam na documentação oficial. E testemunhas afirmaram que o capitão parecia nervoso nas últimas transmissões anteriores ao sumiço, mencionando algo sobre leituras magnéticas anormais no fundo do mar. O mar, naquela parte do Atlântico, era conhecido por abrigar correntes imprevisíveis e fenômenos inexplicáveis. Pescadores locais contavam histórias sobre bússolas que enlouqueciam e sons que vinham das profundezas durante a madrugada. Mas nada disso preparou ninguém para o que aconteceria com o Orfeu II. Nos arquivos navais, o caso foi rotulado como desaparecimento por causas desconhecidas. Porém, há uma curiosa coincidência. Dias antes da viagem, o navio havia recebido uma atualização de instrumentos financiada por um programa secreto de monitoramento eletromagnético. O que exatamente eles estavam tentando detectar continua sendo um mistério. E o mais intrigante é que o pedido de socorro foi captado em uma frequência que não deveria existir. Até hoje, o som do último contato permanece como um enigma para estudiosos e curiosos. Alguns acreditam que foi apenas uma interferência causada por uma tempestade solar. Outros juram que o áudio guarda uma mensagem cifrada que nunca deveria ter sido decodificada. O fato é que, depois daquele dia, nada mais foi encontrado. Nem destroços, nem corpos, nem sinal de vida. E talvez o mais assustador seja pensar que, em algum lugar das profundezas, o Orfeu II ainda esteja lá, parado, intacto, enviando seu pedido de socorro incompreensível, esperando que alguém, algum dia, consiga entender o que realmente aconteceu naquela noite. O Orfeu II não era um navio comum. Oficialmente, sua missão era coletar amostras de sedimentos e monitorar variações térmicas no fundo do Atlântico Sul. Mas os registros técnicos revelam algo muito além de uma simples expedição científica. O navio foi construído em 1968 em um estaleiro europeu especializado em embarcações de uso militar e adaptado anos depois para pesquisas civis. A tripulação,
formada por 23 pessoas. Incluía oceanógrafos, engenheiros de rádio, um físico especializado em magnetismo e 3 militares disfarçados de consultores técnicos. Durante anos, o Orfeu II realizou expedições discretas, sempre em regiões marcadas por anomalias magnéticas ou relatos de fenômenos inexplicáveis. Seu casco era reforçado com ligas metálicas raras, projetadas para suportar pressão e interferência eletromagnética, algo incomum para um navio de pesquisa. Rumores dentro da comunidade científica diziam que a embarcação estava equipada com instrumentos experimentais, capazes de registrar variações gravitacionais e distorções no campo magnético terrestre. Nenhum desses equipamentos, porém, constava nos relatórios oficiais de missão. Os marinheiros que trabalharam em expedições anteriores contavam histórias estranhas sobre o comportamento do navio. Equipamentos que ligavam sozinhos durante a madrugada, luzes que piscavam no convés sem motivo aparente e sons vindos do porão como passos lentos, metálicos, que ecoavam mesmo quando ninguém estava lá embaixo. Alguns membros da tripulação pediram dispensa antes da viagem de 1976, afirmando que algo naquele navio não parecia normal. A embarcação partiu do porto de Valparaíso, no Chile, em 7 de novembro, com destino a uma área próxima ao arquipélago de Tristão da Cunha. O plano era conduzir medições subaquáticas e testar um novo tipo de sonar de alta profundidade. Mas há um detalhe que nunca foi divulgado à imprensa na época. O Orfeu II recebeu instruções para evitar contato por rádio com qualquer base durante o período de testes. Era como se sua missão de verdade fosse outra, algo que exigia total silêncio. Os registros de bordo encontrados em relatórios anteriores mostram que o capitão Álvaro Mendes havia demonstrado preocupação com o destino daquela expedição. Em uma carta enviada à esposa dias antes da partida, ele escreveu: "Há algo diferente nesta missão. Falam em medições, mas me entregaram instruções seladas que só posso abrir quando chegarmos ao ponto designado. Espero que seja apenas precaução." A bordo, a equipe também incluía um especialista britânico, Dr. Ian Rowland, conhecido por seus estudos sobre ondas estacionárias no fundo oceânico, fenômenos que alguns acreditam poder causar distorções no tempo e no espaço. O próprio Dr. Rowland, em entrevistas antigas, mencionava o desejo de encontrar zonas neutras do magnetismo terrestre, áreas onde a física parecia se comportar de forma anômala. Tudo isso reforça uma suspeita. O Orfeu II talvez não estivesse apenas estudando o oceano. Talvez estivesse testando algo que envolvia dimensões que a ciência ainda não compreende completamente. E se o pedido de socorro incompreensível captado dias depois foi consequência direta dessa experiência? As anotações do diário de bordo, recuperadas a partir de cópias enviadas antes do desaparecimento, terminam com uma frase inquietante: "O mar está quieto demais. Os instrumentos não medem nada. É como se o oceano tivesse deixado de existir." Nos primeiros dias, tudo parecia correr dentro do esperado. O Orfeu II mantinha contato regular com a base em Valparaíso, relatando condições climáticas estáveis e medições de rotina. As comunicações eram calmas, objetivas e transmitiam a segurança de uma tripulação experiente. Mas a partir do 4º dia, as mensagens começaram a mudar de tom. Pequenas falhas de sinal, ruídos incomuns e interrupções começaram a ocorrer com frequência crescente. No início, os operadores de rádio atribuíram isso à interferência natural das correntes atmosféricas, mas os problemas rapidamente assumiram proporções estranhas demais para serem simples coincidências. O capitão Mendes registrou no diário de bordo que naquela manhã as bússolas começaram a girar sem controle e os relógios digitais da cabine passaram a marcar horários diferentes,
com atrasos de até 15 minutos entre si. O sonar, principal ferramenta de mapeamento do navio, começou a registrar ecos que não faziam sentido. Estruturas metálicas a mais de 4.000 metros de profundidade, onde, oficialmente, não deveria haver nada. Ao mesmo tempo, os sensores térmicos captavam oscilações abruptas de temperatura, como se o fundo do mar estivesse respirando. O Dr. Rowland, o físico britânico, tentou explicar as anomalias. Em suas anotações, descreveu o fenômeno como flutuação de campo inverso, uma condição rara em que o magnetismo terrestre se distorce por alguns instantes. No entanto, os marinheiros mais antigos não acreditaram. Um deles, segundo relatos de familiares, teria dito por rádio antes do desaparecimento: "Não é o mar que está mudando, somos nós." Na madrugada do quinto dia, a situação piorou. O vento cessou, as ondas se tornaram lisas como vidro e o céu adquiriu um tom azul esverdeado, algo que nenhum registro meteorológico conseguiu explicar. O navio parecia preso em uma calmaria artificial. De repente, os radares começaram a captar sinais de outro objeto próximo. Algo enorme, imóvel, sem identificação. Nenhum dos tripulantes conseguiu determinar o que era, apenas que estava ali, refletindo o sinal do sonar de forma anormal, como se absorvesse parte das ondas emitidas. A tensão a bordo cresceu. O capitão tentou mudar o curso, mas os motores começaram a falhar sem motivo. Os técnicos de bordo relataram que a energia parecia ser drenada de dentro para fora, e até os sistemas de reserva começaram a se desligar sozinhos. Foi quando as mensagens de rádio se tornaram confusas, fragmentadas, com ruídos que lembravam vozes sussurrando entre as transmissões. Naquela noite, o último registro oficial de comunicação indicava que o Orfeus II havia parado completamente, flutuando sem propulsão. O capitão enviou uma última mensagem curta à base: "Algo está se movendo abaixo de nós. Não responde aos instrumentos." Repetindo: "Não responde." A frase foi interrompida no meio e substituída por estática. Depois disso, silêncio total. Nenhuma resposta, nenhum sinal, nenhuma nova leitura de radar. O Orfeus II simplesmente desapareceu do mapa, levando com ele toda a tripulação e todos os equipamentos. Dias depois, quando as buscas começaram, as autoridades encontraram apenas um detalhe que nunca foi explicado. O último ponto de transmissão do navio coincidia exatamente com uma área que, anos depois, seria estudada pela Marinha Americana por apresentar variações magnéticas fora do padrão. Coincidência ou não, aquele pedaço do oceano ficou conhecido pelos pescadores como o mar que engole sombras. O primeiro registro da mensagem veio da estação costeira de rádio em Punta Arenas, no extremo sul do Chile. Eram 02h47 da madrugada, quando o operador de plantão ouviu um ruído abrupto na frequência marítima de emergência. A princípio, parecia apenas mais uma interferência de tempestade solar. Mas, segundos depois, emergiu uma voz distorcida, metálica, misturada a um chiado que soava quase orgânico. O operador repetiu várias vezes o protocolo de resposta, sem retorno. Então algo ecoou na linha. Uma sequência de gritos abafados, um barulho semelhante ao metal se dobrando e uma frase fragmentada que até hoje desafia qualquer tradução. O áudio original, preservado em fita magnética, foi analisado por engenheiros de som e linguistas, mas ninguém conseguiu entender o que estava sendo dito com precisão. Alguns juram ouvir uma palavra em inglês, outros dizem identificar fragmentos em espanhol e até algo parecido com latim. O mais assustador, porém, é que as vozes pareciam sobrepostas, como se mais de uma pessoa falasse ao mesmo tempo, em tons diferentes, tentando dizer o mesmo texto. Nos relatórios oficiais, a mensagem foi classificada como pedido de socorro ininteligível.
Mas entre os técnicos que ouviram o áudio completo, circulou uma versão não documentada. Um deles, anos depois, afirmou em entrevista anônima que, ao desacelerar a gravação, pôde ouvir claramente a frase: "Ele está vindo de baixo". Essa informação nunca foi confirmada, e o trecho correspondente desapareceu quando a fita original foi enviada para análise em Santiago. Se essa história já te deixou arrepiado até aqui, imagine o que ainda está por vir. O desaparecimento do Orfeus Segundo é apenas o começo, e as evidências que você vai ouvir a seguir mudam completamente o rumo dessa investigação. Então, antes de continuar, aproveite para se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e deixar o like. Assim, você ajuda a manter vivas as histórias que o mundo tentou apagar e garante que nenhum mistério passe despercebido por você. As tentativas de contato seguintes retornaram apenas ruído, mas havia algo estranho nesse ruído. Quando o sinal foi convertido em espectrograma, uma representação visual do som, os técnicos notaram um padrão geométrico incomum, como se o chiado formasse linhas e curvas simétricas. Pareciam símbolos. O fenômeno nunca foi reproduzido em laboratório. Durante semanas, a Marinha tentou reproduzir as condições que levaram à transmissão, acreditando em uma falha técnica nos equipamentos do Orfeus II. Porém, nenhuma hipótese se sustentou. Não havia tempestade solar nem distúrbio atmosférico conhecido na região naquele horário. O sinal parecia ter vindo do ponto exato onde o navio foi visto pela última vez, mas sem qualquer outro eco de radar que confirmasse a presença de embarcação. Alguns cientistas envolvidos nas investigações começaram a levantar teorias mais ousadas. E se o pedido de socorro não fosse uma simples mensagem de rádio, mas uma interferência eletromagnética de origem desconhecida? E se o som fosse o resultado de uma distorção de tempo ou espaço, captada como ruído? Essas ideias foram ridicularizadas na época, mas ganharam força décadas depois, quando gravações semelhantes foram relatadas em outras partes do mundo, sempre em áreas com atividade magnética incomum. O detalhe mais perturbador surgiu quando, anos depois, um grupo independente de pesquisadores recuperou uma cópia parcial da gravação original. Ao aplicar filtros de frequência e reconstrução digital, eles conseguiram ouvir o que parecia ser uma respiração lenta e profunda no fundo do áudio. Uma respiração que se repete 3 vezes antes do silêncio total. O pedido de socorro do Orfeus II continua sendo um dos maiores enigmas da história marítima moderna. Uma transmissão que não pode ser explicada pela ciência, mas que parece carregar um aviso vindo das profundezas, de um lugar onde talvez o som humano jamais devesse ter chegado. As buscas começaram 36 horas após o último contato. Inicialmente, a Marinha chilena enviou 2 navios de patrulha para a área onde o Orfeus II havia feito sua última transmissão. O plano era simples: seguir o ponto de coordenadas do pedido de socorro e varrer o oceano em círculos concêntricos. No entanto, nada ocorreu como o esperado. Os radares de ambos os navios começaram a apresentar falhas simultâneas ao se aproximarem da zona de busca. Os sistemas eletrônicos desligavam sozinhos. Os rádios chiavam em frequências inexistentes e os relógios analógicos começaram a atrasar, sempre na mesma faixa de tempo, exatamente 8 minutos e 47 segundos. Os primeiros relatórios oficiais descrevem o fenômeno como anomalias eletromagnéticas locais. Mas os marinheiros que participaram da operação contaram outra história. Eles afirmaram que durante as madrugadas o mar parecia emitir um brilho fraco, quase fosforescente, que se movia lentamente sob a superfície, como se algo imenso respirasse no fundo. Em alguns trechos, as ondas pareciam se mover na direção contrária do vento. Ninguém conseguiu explicar.
Depois de 5 dias de buscas intensas, as equipes encontraram apenas uma mancha de óleo na superfície e fragmentos metálicos flutuando. Mas o material coletado não correspondia ao tipo de liga utilizada no casco do Orpheus II. Era algo mais denso, com marcas de calor que indicavam exposição a temperaturas extremas, como se tivesse sido submetido a uma força desconhecida. Os laboratórios da Marinha nunca divulgaram os resultados da análise. A operação de resgate foi, então, abruptamente interrompida. Sem aviso prévio, o governo chileno ordenou que todas as informações referentes ao desaparecimento fossem classificadas como sigilosas por tempo indeterminado. Os familiares dos tripulantes receberam comunicados genéricos, informando apenas que o navio havia desaparecido durante uma tempestade repentina, mesmo sem haver registro meteorológico de qualquer fenômeno na região. O mais intrigante foi o envolvimento estrangeiro. Apenas 2 dias após o início das buscas, um navio americano, o USNS Pathfinder, entrou na área sem autorização. Oficialmente, estava em missão científica. Mas testemunhas afirmam que o navio permaneceu exatamente sobre as coordenadas do desaparecimento do Orpheus II por quase 12 horas, realizando operações não identificadas antes de partir, sem deixar relatórios. Alguns oficiais chilenos sugeriram, em particular, que o Orpheus II poderia estar envolvido em experimentos conjuntos entre governos durante o auge da Guerra Fria, testando tecnologias de detecção subaquática ou até armamentos eletromagnéticos. Mas essas hipóteses nunca foram oficialmente confirmadas, nem negadas. O caso começou a desaparecer da imprensa com a mesma rapidez com que o navio desaparecera no mar. As manchetes que antes falavam sobre o sumiço misterioso do navio de pesquisa foram substituídas por notas vagas sobre falhas humanas e condições adversas. Em poucas semanas, ninguém mais mencionava o nome Orpheus II. Era como se o mundo inteiro tivesse recebido ordens para esquecer. Mas nos bastidores, investigadores independentes continuaram a reunir dados, encontrando inconsistências gritantes nos relatórios de busca. O mais perturbador deles era uma transcrição parcial de rádio feita por um dos navios de apoio antes de também abandonar a operação. O documento, jamais publicado oficialmente, dizia apenas: detectamos o mesmo sinal novamente, vem do fundo, repetindo, vem do fundo. Durante décadas, o desaparecimento do Orpheus II foi tratado como um simples acidente em mar aberto. Mas nos bastidores, documentos começaram a surgir, lentamente fragmentados, como se alguém os deixasse escapar de propósito. Em 1998, um pesquisador chileno chamado Eduardo Barrenechea conseguiu acesso a relatórios militares desclassificados por engano. Entre eles, havia registros de transmissões interceptadas dias após o sumiço do navio. O mais surpreendente, as coordenadas indicavam que o sinal vinha da mesma região onde o Orpheus II havia desaparecido, mas o som captado era idêntico ao pedido de socorro original, repetido em intervalos exatos de 46 minutos. Os arquivos revelavam que o governo havia detectado não apenas o eco de um sinal, mas também pequenas anomalias no campo magnético local, como se algo enorme estivesse emitindo ondas periódicas a partir do fundo do oceano. A descoberta foi considerada confidencial, e o relatório recebeu o selo Acesso Restrito Nível 4. Nenhum dado sobre o conteúdo das gravações foi tornado público. O jornalista que ajudou Barrenechea a divulgar o caso, um correspondente britânico chamado Thomas Keegan, desapareceu em circunstâncias misteriosas 3 meses depois, enquanto investigava registros navais norte-americanos. Seu carro foi encontrado abandonado em uma estrada ao norte de Santiago. Dentro, havia apenas uma pasta vazia e uma fita de rolo marcada com o código ODO-76.
A gravação contida nela jamais foi localizada. Nos anos seguintes, mais fragmentos começaram a aparecer. Alguns indicavam que o Orfeu II estava envolvido em uma operação conjunta entre agências científicas e setores de defesa estrangeiros, com o objetivo de testar dispositivos de comunicação submersa baseados em ressonância magnética terrestre. Outros documentos sugerem que parte da tripulação desconhecia completamente o verdadeiro propósito da missão. Um detalhe particularmente intrigante está em um memorando interno datado de 1977, enviado por um engenheiro da Marinha chilena. Recomendo o fechamento permanente da área de investigação. A interferência detectada não é de origem natural. Repito, não é natural. Esse documento foi arquivado e só veio a público em 2004, após um pedido internacional de transparência científica. As cópias dos relatórios mostram trechos censurados com tarjas pretas. Em alguns, é possível ler apenas fragmentos de frases. Luz intensa vinda das profundezas. Ondas estacionárias em padrão não terrestre. E vocalização de frequência desconhecida, registrada por hidrofone. Esses detalhes alimentaram inúmeras teorias, desde testes secretos de tecnologia submarina até encontros com algo que escapava totalmente da compreensão humana. O mais enigmático de todos os documentos, porém, é um relatório final assinado por um almirante aposentado. Nele, há uma anotação feita à mão, quase ilegível, escrita na margem inferior da página. Eles ainda estão transmitindo. O desaparecimento do Orfeu II deixou de ser um mistério científico e passou a ser uma ferida política e militar. Um caso enterrado sob décadas de censura, documentos desaparecidos e testemunhas silenciadas. Mas para quem teve acesso aos fragmentos originais, uma sensação persiste, a de que o navio talvez nunca tenha sido destruído, apenas deslocado para um lugar onde o tempo e o som se misturam, e de onde sua mensagem ainda tenta alcançar a superfície. 24 anos após o desaparecimento do Orfeu II, em junho de 2000, um navio mercante de bandeira norueguesa chamado Nordlys Star navegava pela mesma região do Atlântico Sul quando sua tripulação captou um som estranho nos sistemas de comunicação. No início parecia apenas ruído, mas o operador percebeu um padrão rítmico, uma sequência de frequências idênticas às usadas em transmissões marítimas da década de 1970. Quando a gravação foi analisada em terra firme, a coincidência se mostrou impossível de ignorar. O sinal era exatamente o mesmo pedido de socorro enviado pelo Orfeu II em 1976. Cada segundo, cada pausa, cada ruído, reproduzido com precisão milimétrica. Os especialistas em comunicações marítimas ficaram perplexos. Não havia qualquer explicação lógica para que uma transmissão idêntica de um navio desaparecido há quase um quarto de século pudesse surgir novamente. E pior, na mesma frequência e coordenada. O relatório do Nordlys Star indicava que o som parecia emergir das profundezas, não do ar. O sonar registrou pulsos regulares de baixa frequência, quase como um batimento cardíaco vindo do fundo do mar. O fenômeno foi estudado por universidades e institutos oceanográficos, mas a maioria das conclusões foi inconclusiva. O que chamou atenção foi que nas semanas seguintes, pescadores da região começaram a relatar algo ainda mais perturbador. À noite, suas rádios de bordo sintonizavam sozinhas na frequência do pedido de socorro, mesmo quando estavam desligadas. O som surgia em meio ao silêncio do oceano, a mesma voz antiga, repetindo palavras que ninguém compreendia. Quando as gravações foram enviadas para análise espectral, descobriram que as ondas de áudio possuíam um componente inaudível, abaixo da faixa perceptível ao ouvido humano. Esse padrão se repetia a cada 46 minutos, o mesmo intervalo registrado nos relatórios secretos de 1976.
A hipótese mais aceita entre os cientistas foi a de uma interferência causada por ruído sísmico. Mas a coincidência era impossível de ignorar. O ponto exato do sinal coincidia com uma fenda abissal recém-descoberta, mais profunda do que qualquer outra já mapeada na região. Alguns pesquisadores sugeriram que o Orfeus II poderia ter sido tragado por uma falha tectônica instável e que os sons atuais seriam ecos mecânicos de antigos equipamentos presos no fundo. Outros rejeitaram completamente a hipótese geológica, apontando que o áudio apresentava estrutura linguística, não ruído natural. Em outras palavras, havia ritmo, repetição e pausas intencionais. Em 2001, uma equipe independente de exploradores tentou localizar a origem do sinal. O submarino não tripulado Argus 4 desceu até 4.300 metros de profundidade, enviando imagens turvas do fundo lodoso. Após 2 horas de descida, o controle registrou uma interferência total. Os monitores mostraram uma tela branca e logo depois o sinal de vídeo exibiu algo fugaz. Uma forma metálica, coberta por sedimentos, com um formato idêntico ao casco de um navio. Então, o contato foi perdido. O Argus 4 jamais retornou. O mais aterrorizante foi o que aconteceu em seguida. 15 minutos após a perda do submarino, as estações de rádio da costa chilena captaram novamente o mesmo pedido de socorro. A gravação original do Orfeus II, mas agora com um novo detalhe. Uma voz feminina sussurrando algo que não constava na fita original. A mensagem durou apenas 5 segundos e terminou com o mesmo silêncio pesado que marcou o desaparecimento de 1976. Até hoje, o eco do Orfeus II ainda é detectado em intervalos irregulares, sempre quando as condições magnéticas da região se alteram. É como se o mar devolvesse de tempos em tempos o grito congelado de um navio que se recusa a ser esquecido. Quando o caso do Orfeus II voltou à tona com os sinais misteriosos de 2000, uma enxurrada de teorias tomou conta da comunidade científica, militar e até espiritualista. Nenhuma delas conseguiu explicar completamente o que aconteceu, mas todas apontavam para algo muito além do entendimento humano. A primeira teoria, e a mais aceitável, veio de oceanógrafos. Eles sugeriram que o navio poderia ter se perdido após uma falha elétrica generalizada causada por descargas magnéticas raras, conhecidas como anomalias geomagnéticas profundas. Segundo essa hipótese, uma dessas descargas poderia ter afetado não só os sistemas de navegação do Orfeus II, mas também os equipamentos de rádio, causando transmissões distorcidas que de alguma forma ecoaram por décadas nas camadas mais densas do oceano. Mas essa explicação colapsa diante de um detalhe simples. O sinal gravado em 2000 não era um eco físico. Era uma transmissão ativa. Outros especialistas buscaram respostas fora da ciência convencional. Um grupo de pesquisadores independentes propôs que o Orfeus II havia se tornado vítima de um efeito de ressonância temporal, um tipo de fenômeno em que ondas eletromagnéticas poderiam aprisionar sinais no tempo, repetindo-os em ciclos. Isso explicaria o reaparecimento do pedido de socorro com precisão idêntica, como se o tempo tivesse congelado aquele momento e o reproduzisse periodicamente. Para eles, o navio não apenas desapareceu, ele poderia estar preso em uma dobra temporal, em um ponto do oceano onde o passado e o presente se confundem. Mas a teoria mais temida veio de um ex-oficial da Marinha Brasileira que trabalhou secretamente em investigações não oficiais sobre o caso. Ele alegou que o Orfeus II transportava equipamentos experimentais de rastreamento acústico, desenvolvidos em parceria com uma empresa norte-americana ligada a contratos militares.
Esses dispositivos, segundo ele, eram projetados para detectar frequências abaixo da faixa auditiva humana, e alguns testes indicavam que essas ondas poderiam interferir diretamente no sistema nervoso. O último pedido de socorro, segundo ele, poderia não ter sido uma falha técnica, mas uma reação desesperada a algo que o navio detectou, algo que jamais deveria ter sido ouvido. Grupos místicos e teóricos da conspiração também entraram na discussão. Falaram sobre portais submarinos, civilizações perdidas e até sobre o canto das profundezas, uma antiga lenda dos povos costeiros que descreve vozes vindas do mar, capazes de atrair embarcações inteiras para o desaparecimento. Para muitos, o Orfeu II não foi apenas mais um caso de naufrágio misterioso. Foi o reencontro entre a ciência moderna e forças ancestrais que o homem jamais deveria desafiar. O fato é que, até hoje, nada foi comprovado. As gravações continuam arquivadas, parte delas sob sigilo militar. E o eco que volta, vez ou outra, em frequências marítimas aleatórias, mantém viva a sensação de que o Orfeu II ainda está lá embaixo, transmitindo. O oceano sempre foi mais do que água, vento e ondas. Ele é memória, mistério e silêncio absoluto. A história do Orfeu II nos lembra que, por mais que a ciência avance, há lugares onde o conhecimento humano não consegue alcançar, fronteiras invisíveis guardadas por correntes, pressões e forças que não compreendemos. Cada expedição, cada pesquisa é um passo em direção ao desconhecido, e às vezes passos que nunca retornam. O pedido de socorro captado em 1976 não foi apenas uma transmissão técnica. Foi um grito preso entre o passado e o presente, entre a razão e o inexplicável. É a voz daqueles que ousaram desafiar o mar e desapareceram sem deixar rastros, exceto pelas ondas, pelos sons e pelas frequências que ainda ecoam silenciosas, esperando serem compreendidas. Enquanto navegamos pelos relatos, documentos e gravações, percebemos que o Orfeu II não foi simplesmente engolido pelo oceano. Ele se tornou parte dele. Um navio que atravessou a linha entre o conhecido e o desconhecido, levando consigo toda a tripulação e todos os segredos que talvez jamais devêssemos descobrir. E assim, quando o último sinal do abismo ressurge nas ondas ou nas frequências esquecidas, somos obrigados a enfrentar uma verdade desconfortável. O oceano guarda mais do que imaginamos. E há coisas nas profundezas que continuam a observar, ouvir e de alguma forma esperar por nós. O som final do pedido de socorro se repete, metálico, distorcido, incompreensível, deixando o silêncio tomar conta, como se o próprio mar sussurrasse que há mistérios que jamais poderão ser totalmente revelados. Agora que você ouviu tudo, a pergunta é: o que realmente aconteceu com o Orfeu II? Foi tragado pelo mar? Ou ainda está lá, preso em algum ponto do tempo, transmitindo para sempre seu último pedido de socorro? Se essa história te deixou pensativo, comente o que você acredita ter acontecido. Compartilhe este vídeo com alguém que ama mistérios e inscreva-se no canal para continuar explorando comigo os casos mais sombrios e inexplicáveis do mundo. O mar ainda guarda muitos segredos, e nas próximas histórias você vai descobrir que alguns deles estão mais próximos do que imaginamos.